naturalmente conosco. Por isso, nós vamos iniciar a nossa leitura bíblica a partir de agora. Hoje nós temos o texto bíblico para ler a você, que está registrado no livro de Gênesis, no capítulo de número 7, e o versículo de número 7, que vai dizer a poderosa palavra de Deus. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Versículo de número 7, nós lemos nesta manhã as Escrituras. Eu quero falar o tema da reflexão: entrou Noé na arca. Entrou Noé na arca. Capítulo 7, versículo 7 de Gênesis. Então a palavra de Deus aqui, ela informa a respeito deste assunto. Eu sei que Deus prometeu que não haverá outro dilúvio para destruir toda a carne, mas isso não quer dizer que não haverá desastrosas inundações. Há algumas maravilhosas verdades no Novo Testamento que são ilustradas por essa história do Antigo Testamento, que é o dilúvio nos dias de Noé. Quando algumas pessoas, por exemplo, lugar ou coisas no Antigo Testamento têm características que são semelhantes e assim aponta para outro, geralmente grande pessoa, lugar ou coisa no Novo Testamento, podemos chamá-lo de um tipo. O exemplo é a arca, embora não corresponde em todos os aspectos. Noé construiu, não foi Deus. Por exemplo, é um tipo maravilhoso do Senhor Jesus Cristo e sua salvação. Por exemplo, observe que a arca era a única maneira de escapar. A arca tinha apenas uma porta. Houve um convite gratuito, nenhum preço foi cobrado para entrar. Deus fechou Noé lá dentro. Ele estava seguro enquanto foi necessário. Houve um limite de tempo para a entrada na arca. E estes são apenas alguns dos aspectos em que a arca é um tipo de Cristo e sua salvação. Eles lembram-nos que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho para o céu. Também aprendemos que a única forma de salvação do Novo Testamento é pela graça através da fé. A vida eterna é um dom oferecido gratuitamente segundo a revelação das Escrituras. Os crentes estão seguros em Cristo. As oportunidades de serem salvos não são infinitas. Não são infinitas. Deus está dando oportunidade agora. Com isto em mente, eu quero compartilhar algumas lições de Noé sobre a salvação no Novo Testamento. Lição de número 1. Noé entrou por causa da inundação. No livro de Mateus, no capítulo 3, o verso 7, a Bíblia diz: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Houve o problema do pecado. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, verso de número 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a inundação dos pensamentos de seu coração era só mar continuamente. Também nós vamos ver que houve uma sentença pronunciada. Em Gênesis 6, verso 7, a Bíblia diz: E disse o Senhor: Destruirei, abolir de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Também nós vamos ver, houve salvação oferecida. Em Gênesis 6,14, a Bíblia diz: Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então nós vamos ver aqui que Noé entrou por causa da inundação, e nós vemos a questão do problema do pecado na época,
a sentença pronunciada para quem não entrasse, houve salvação oferecida, o Senhor, ele deu oportunidade. Em segundo lugar, segunda lição, Noé entrou por causa da fé. No livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que nós aprendemos aqui? Então, Noé entrou por causa da fé. Ele tinha fé na palavra de Deus. Deus falou para ele. No livro de Gênesis 6:22, a Bíblia diz: assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Eita, coisa tremenda! Há uma bênção de Deus quando ele fala e os seus filhos, os seus servos, obedecem. Aí a Bíblia diz: segundo tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Eita, coisa tremenda! Se nós fazermos as mesmas coisas agora, nesse momento, o Senhor Jesus, ele vai também nos abençoar, assim como abençoou a vida de Noé e salvou a sua família. Ele também salvará a nossa família, a nossa casa. Até porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, nós vamos ver que ele tinha fé na ira. Primeiro tinha fé na palavra. Segundo, ele tinha fé na ira de Deus. Ele sabia que Deus se irava. Deus havia falado para ele no capítulo 6, verso 17: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expiará. Então Deus falou aqui do seu conserto, do seu julgamento, da sua ira, que ele ia julgar, que ele ia trazer o dilúvio sobre a terra. Então ele creu também nisso. Ele acreditou na palavra de Deus, que Deus ia cumprir. E cumpriu. Também nós vamos ver que Noé entrou por causa da sua fé. Nesse ponto, ele tinha fé no caminho de Deus. Ele tinha fé no caminho de Deus, porque Deus assim se revelava para ele. Gênesis 6:18, a Bíblia diz: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as esposas de teus filhos contigo. Então, olha só que bênção que aqui o Senhor está dizendo que vai estabelecer a aliança. Por quê? Porque ele fazia segundo o que Deus pedia. A grande sacada de Deus fazer essa aliança com Noé aqui era porque ele fazia o que Deus pedia. Ele era um servo de Deus obediente. Ele estava sempre realizando o que Deus estava pedindo. A terceira lição que nós podemos aprender nessa reflexão nesta manhã é que Noé entrou primeiro na arca. Noé, ele entrou primeiro na arca. Lá no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, a Bíblia diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que serviram os vossos pais que estavam do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não espere que alguém seja salvo antes de você confiar em Cristo. Por quê? Porque, primeiro, o perigo se aproxima, as angústias do juízo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 7, versículo 4: porque passando ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e todas as criaturas que fiz eu vou destruir da face da terra. Então aqui nós vamos ver, que o perigo ele se aproxima. Não espere que alguém seja salvo antes de você confiar em Cristo. Por quê? Porque o perigo se aproxima. As águas do juízo de Deus estão próximas. A disponibilidade de libertação. No capítulo 7, versículo 7, foi o que nós lemos: e entrou Noé na arca. Também nós vamos aprender aqui, nesse ponto, não espere que alguém seja salvo antes que você confiar no Senhor. Por quê? Porque a audiência, ele
sinalou. A Bíblia diz: e entrou Noé e seus filhos, e sua esposa, e suas mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, o que leva ao meu ponto final. Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte, no ponto de número 4, Noé entrou com os seus seguidores, Noé entrou com a sua família. No livro de Provérbios, no capítulo 11 e o versículo 30, a Bíblia diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Você deve trazer sua família. Primeira lição. Segundo, você deve trazer seus amigos. Terceiro, você deve trazer seus seguidores. Estou me referindo a qualquer pessoa sobre quem você tem influência. Poderia ser um empregado, poderia ser um vizinho, até mesmo um colega de trabalho, ou quem sabe até mesmo um irmão na fé, quem sabe. Por isso, eu quero concluir essa reflexão dizendo o seguinte: Noé entrou na arca. Você já veio a Cristo? Você já aceitou Jesus como o teu Salvador pessoal? Como você veio a Cristo? De que maneira? Se você não veio, você vai vir hoje. Se você não entrou na arca, você vai entrar na arca agora. Porque a Bíblia diz que o dia da salvação não é amanhã. Geralmente as pessoas dizem isso, deixa para depois. Não, mas a Bíblia diz que a salvação é neste dia, nesta noite, é agora, é nesse momento, né? Então você precisa vir hoje a Cristo. Se você vier a Cristo, você vai trazer outros também com você, a sua casa, a sua família. Que o Espírito Santo possa verdadeiramente te abençoar nesse trabalho tão especial, nesta palavra humilde e simples que Deus tem nos dado, mas que eu quero compartilhar com você aqui no poderoso nome de Jesus. Eu quero agora orar pela sua vida. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te amamos, te louvamos e te agradecemos. Como é lindo, Senhor, a mensagem de Noé. Como é lindo a forma como o Senhor se revelou para Noé. E também como é lindo como Noé obedece a sua voz, obedece a sua palavra, fez conforme o Senhor lhe ordenara. E o Senhor estabelece alianças com ele, alianças de proteção, colocando ele na arca com a sua família. Meu Deus, meu Pai, meu Mestre, eu te louvo, eu te sirvo, eu te amo com todas as forças da minha vida, Senhor. Ainda que nós vivamos em tempos completamente diferentes daqueles dias, dos dias de Noé, Senhor. Mas também na nossa geração, nós precisamos te servir, nós precisamos te adorar e glorificar o teu poderoso e excelso nome. Eu te sirvo de todo o meu coração, Senhor. Eu preciso de ti na minha vida. Eu te apresento, Senhor, a minha família, te apresento o meu lar, te apresento o meu ministério, te apresento os amigos, os irmãos, as pessoas do Brasil, as pessoas que nos ouvem nesta hora, neste momento. Receba agora a cura divina, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo na sua vida. Ele se manifesta nesta palavra porque ele tem uma bênção. Ele tem algo para realizar, ele está realizando algo na sua vida, neste dia, nesse momento, porque ele é Deus, ele é maravilhoso, ele está presente conosco nesse momento. Espírito de vida, Espírito Santo, Espírito de glória, nós o amamos, nós o louvamos, nós o glorifiquemos, porque tu és maravilhoso, poderoso e glorioso. Senhor Jesus, faz a tua vontade, repreende agora a fúria do adversário contra a tua palavra e contra a tua obra e contra a oração. Sai agora, na autoridade que há no nome de Jesus, receba a bênção onde você estiver agora, no nome de Jesus. Nós o louvamos, nós o amamos e nós o agradecemos em nome de Jesus.